A graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. Nós estamos estudando essa revista sobre liderança bíblica e nós temos um texto especial para essa manhã que está em Efésios capítulo 5. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia para que a gente faça essa leitura. Efésios capítulo 5. Nós estamos falando no domingo passado e nesse domingo sobre liderança masculina. E vamos ler esse texto, Efésios 5, do 25 até o 33. Diz assim o texto: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Feche seus olhos, peça ao Senhor para falar no seu coração. Te louvamos a Deus por essa manhã. Pedimos ao Teu Espírito Santo que nos use e nos abençoe, para que nós entendamos a Tua palavra. Abre os nossos ouvidos, nossos corações, nosso entendimento, a nossa sensibilidade neste momento. Abençoe Teu servo e usa como instrumento do Senhor. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, a sociedade tem procurado criar referências para as pessoas, não é? Modelos, referências, querendo moldar os indivíduos a determinados objetivos, né? Então, de tempos em tempos, aparecem os estereótipos, ou seja, os modelos, aquilo que é uma referência quando se lembra sobre homem ou sobre mulher, enfim. A gente sempre vê isso na sociedade. No entanto, nós temos na palavra de Deus, e quando investigamos a palavra de Deus, nós podemos perceber que aqui temos o modelo correto a ser seguido. É um modelo que não depende de modismos, que não muda conforme o tempo e conforme a cultura, mas é um modelo perfeito e que deve ser observado e que deve ser copiado. Jesus Cristo. E Paulo escreve à igreja de Éfeso, mostrando, olha, as bênçãos, as grandes bênçãos de sermos o povo de Deus, de sermos escolhidos pelo Senhor. Temos grandes bênçãos, e ele faz no início da carta uma teologia mostrando quão grande é a graça do Senhor para conosco, que nos salvou, que nos separou para vivermos como povo do Senhor. E na segunda parte, Paulo começa nessa carta a falar o que isso significa prática, na nossa prática. A teologia prática, como devemos nos comportar. E no versículo, nesse capítulo aqui, esse texto que nós lemos em especial, Paulo agora fala para os homens, para os maridos, a partir do versículo 25, e ele fala como o marido deve amar a sua esposa. E ele aqui é muito desafiador nesse texto para nós, porque o padrão que está aqui é um padrão fácil, não é? É ou não é, homens? É fácil ou não? Aqui é o padrão colocado para nós, para seguirmos e para obedecermos. Esse texto nos mostra aqui as atitudes que se espera do marido crente, como ele deve amar a sua esposa, e ele tem a referência, o amor de Cristo. Então, o amor de Jesus pela sua igreja é a referência para o amor do marido para com a sua esposa. Olha para a sua esposa aí, marido, né? Esse é o amor que nós temos que seguir, está vendo? Como é esse amor? 4 pontos que nós podemos tirar daqui para pensar e para praticar, não é? Em primeiro lugar, é um amor que nega a si mesmo. Um amor que nega a si mesmo. Versículo 25, maridos, vamos ler juntos? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Talvez esses sejam os pontos mais altos, mais difíceis,
Porque aqui está mostrando um amor que é profundo, é amar profundamente, é amar amplamente, é amar com sacrifício, é amar incondicionalmente. Veja que Cristo amou a sua igreja de tal forma que Ele se entregou por ela. Ele deu a sua vida pela igreja. Mas Ele não fez isso enquanto a igreja amava Jesus. Ele fez isso ainda enquanto ela era perdida. Veja que Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós santinhos. Não. Sendo nós ainda, era isso. Ainda pecadores, ou seja, nós não queremos nada com Deus. Queremos estar longe do Senhor. Queremos fazer o que é errado diante de Deus. A igreja era assim. E nessa situação é que Cristo se entregou pela igreja. Jesus amou a igreja antes dela ser santificada, antes dela ser aperfeiçoada. E nós temos uma ilustração interessante, uma ilustração de vida própria mesmo, né? Essa ilustração aconteceu, não é só uma história, que é o caso de Oséias. Oséias capítulo 1, versículo 2, o Senhor fala assim com Oséias: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E depois Deus mostra para Oséias: olha, o que eu estou pedindo para você fazer é exatamente o que o povo está fazendo comigo. É que o meu povo escolhido, a minha igreja escolhida está fazendo comigo. Ele fala isso com Oséias vai lá e obedece ao Senhor. E o Senhor mostra então como deve ser esse amor, como é o amor dele para com a igreja. A igreja perdida, a igreja prostituída, adorando outros deuses, outros ídolos, buscando os seus prazeres, querendo se afastar do Senhor. É nesse momento que Deus amou a igreja. Maridos, é isso aí. Essa é a referência que o Senhor está colocando. O amor do marido, então, deve copiar o amor do próprio Cristo. Um amor tão forte, que ele dá a sua vida, se necessário for. Jesus fez isso. E também o homem crente, o marido crente, ama a sua esposa, e se necessário for, ele dá a vida por ela. Segundo ponto que nós podemos verificar aqui é um amor que ensina a verdade, ensina a palavra da vida. Vamos ler o versículo 26 e 27 juntos. Diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, além de estar disposto a dar vida pela sua esposa, o marido, ele ensina a sua família, a sua esposa, ensina o quê? O que é correto. Ele ensina a palavra da vida. O seu objetivo é deixar a sua esposa perfeita. A perfeição, a santificação somente são obtidas pela palavra de Jesus Cristo. Jesus veio e se entregou na cruz, mas ele também ensinou a sua igreja, não é? Ele ficou 3 anos e meio ali pregando, ensinando em vários lugares, mas principalmente aos seus discípulos. Eles andavam juntos e Jesus ensinava: olha, é assim que vocês vão fazer. Pastor Marcelo está pregando aqui Mateus, e nós vemos ali no Sermão do Monte como maravilhoso foi Jesus ensinar as multidões, mas especialmente os discípulos. Ele pregou para todo mundo e os discípulos perto, o texto diz que ele ensinava os discípulos, né? Assim, o marido, então, busca aperfeiçoar a sua família, a sua esposa, a sua casa, ensinando a Bíblia, ensinando a palavra. Cabe ao marido, como sacerdote do lar, guiar a sua esposa e a sua família, governando através das Escrituras. 1 Timóteo 3,4 diz assim: governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Esse governo é feito através das Escrituras, através da lei que Deus colocou. Esse ensino é fundamental para deixar a esposa perfeita, a família perfeita. Muitos priorizam mandar para a academia. Vamos para a academia. Ou então para uma clínica de embelezamento.
cuidar da saúde. Mas aqui a palavra do Senhor está falando, em primeiro lugar, ensina a Bíblia, eduque a sua casa, purifique através da palavra. O pastor Marcelo citou aqui no início uma coisa tão importante que às vezes nós temos feito. Então temos ligado a nossa televisão e deixado outros governarem a nossa casa, outras mensagens, outras ideologias. Ao passo que deveríamos nós sentar na mesa, ler a palavra do Senhor e juntos meditarmos como devemos viver a nossa vida diante do Senhor, para que a família seja aperfeiçoada, para que a família não seja destruída com tantas ideologias, tantas armas que são levantadas contra nós. E essas armas nós estamos abrindo dentro da nossa própria casa e deixando entrar. O marido então ensina a palavra, ele dá o sustento e o cuidado, não só o material, mas ele dá o cuidado espiritual, imitando o próprio Jesus Cristo para com a sua igreja. Terceiro ponto que nós vemos aqui desse amor é o amor como a si mesmo. Vamos ler os versículos 28 e 29. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Olha aí, que interessante, amar como a si mesmo. Veja que Jesus Cristo, ele amava a sua igreja, ele tinha compaixão de todos aqueles que estavam ao seu lado, ele fazia de tudo para que as pessoas pudessem ser transformadas, impactadas pela palavra do Evangelho. Ele trazia uma cura espiritual, então ele trazia aquela palavra e o Espírito Santo atuando nas pessoas e transformando. Ele também cuidava com os milagres, ele fazia milagres, pessoas doentes chegavam diante do Senhor Jesus e eram curadas. E ele também dava o sustento, ele multiplicou os pães, não foi? Peixes e pães para trazer o alimento físico. O marido tem que amar a esposa como a si mesmo. O que deseja para ele, ele deve fazer para com a sua esposa. O versículo 33 reforça isso. Então, por 3 versículos nós vemos isso aqui. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, amar como a si mesmo é o que eu quero para mim, eu vou fazer para o outro. Não é? Esse é um dos mandamentos esse é um mandamento que também resume uma grande porção da lei de Deus, mas Mateus 22, 39 diz, o segundo semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E isso começa dentro da própria casa. Ame a sua esposa como a você mesmo. Cuide dela como você mesmo. Dê o alimento que você quer receber. Relacione-se com ela como você quer que ela relacione contigo. Dê a ela o que você quer receber. É assim que a palavra do Senhor diz. Em quarto ponto, meus irmãos, nós vemos aqui que é um amor presente. Vamos dizer isso? É um amor presente. Então vamos ler o versículo 30 e 31 juntos. Diz assim, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, veja, espera-se então que o marido deixe pai e mãe e se une à sua esposa. Isso significa que os dois devem estar juntos. Devem se casar. Parece estranho, né? Mas o casal tem que estar junto. É, mas o mundo está invertendo isso também. Está invertendo isso também. Muitas pessoas estão aderindo às formas de relacionamento que o mundo coloca aí, que vale todo tipo de amor, toda forma de amor. Então, alguns nem querem mais formalizar seu casamento. Vamos viver junto e está tranquilo. Outros querem se relacionar, mas não, eu vou ficar aqui na casa do meu pai, você fica na casa do seu pai, a gente se encontra. Não é? Muitos se relacionam já intimamente antes do casamento. Eles se tornam uma só carne para depois se juntar, não é? Depois deixar pai, ou nem deixa pai e mãe, mas torna uma só carne antes. A Bíblia não está dizendo isso não, a Bíblia está dizendo que deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher. Se tornarão uma só carne. Veja que
nós podemos perceber Jesus Cristo deixando a sua glória e vindo ficar junto conosco. Aqui nesse mundo, se encarnou, ficou ali com os discípulos, andou com eles, andava com eles, comia com eles, se relacionava com a sua igreja. Ele passou pelo que os discípulos passavam, né? Sentiu fome, sede, cansaço. Foi tentado em todas as coisas. O relacionamento é junto. Jesus poderia ter ficado na glória, não, vou fazer a redenção, um plano da redenção daqui mesmo, eu vou ordenar e tudo vai acontecer, mas não, ele veio para ficar junto. O seu plano era estar conosco. E mesmo depois que subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo para estar conosco, dentro de nós. O marido deve deixar a sua glória, deixar a sua casa, deixar os seus pais, sua família, deve se unir à sua esposa. Esse é o mandamento bíblico, essa é a forma da família se criar e deve fazer isso até que a morte o separe. Concluindo, meus irmãos, o amor de Cristo é o que nós devemos copiar, é um amor que está presente, que quer ficar junto. É um amor que ensina a verdade. É um amor como a si mesmo. É um amor abnegado, que vai, se necessário, até a morte. Então, como viveremos? 3 aplicações. Primeiro para os homens. Veremos os homens amando as esposas. Não como amor sentimental, não é um sentimento, pois o sentimento ele é volúvel. Tem gente que fala assim, acabou o amor, então eu separei. Não é esse amor. A palavra original nesse texto é agapau, é o amor ágape, é o amor que quer o bem no outro, que se doa pelo outro, que tem prazer em fazer o outro se sentir bem. É um amor que está cheio da boa vontade, quer exibi-la para o outro. É o amor ligado à razão, não é um amor ligado à emoção. Quando o homem casa, ele faz esse compromisso, não é? De ficar com a sua esposa, de amar a sua esposa até que a morte o separe. A razão leva a considerar esse compromisso. Seja por qualquer dificuldade que eles passarem, ele tem que sempre lembrar racionalmente da promessa que fez. Nós, maridos, viveremos amando, purificando, salvando a nossa esposa, salvando deste mundo caído, com sustento material, com sustento sentimental, com sustento espiritual. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos as mulheres respeitando os maridos. Versículo 33, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. A tarefa do marido amar como exemplo de Cristo é uma tarefa árdua, e a mulher deve ter isso em consideração, deve respeitar e deve honrar o seu marido das diversas formas possíveis, em casa, ao falar com ele, ao falar sobre ele, no relacionamento dos dois, com os filhos, com a família. E esse respeito aqui é honrar, é ter até reverência, é essa palavra utilizada aqui. E são coisas que o nosso mundo hoje despreza. A palavra do Senhor diz, mulher, respeite aos maridos, honre o seu marido e ame-o também profundamente. Terceiro lugar, os solteiros. Viveremos os solteiros orando por um casamento abençoado. Orando e buscando esse casamento abençoado. O desafio do casal é muito grande, não é? Lendo esse texto. Não é simples. E nós lutamos contra uma cultura que quer destruir isso aqui. A cultura vai falar exatamente o contrário. É nesse ambiente que vivemos, é nessa guerra espiritual que vivemos. E às vezes essa guerra espiritual se torna até física mesmo, não é? Olhando para o mundo, nós devemos olhá-lo pela lente do Evangelho, a cosmovisão cristã. Não é possível, meus irmãos, termos um casamento bem-sucedido se ele estiver longe das ordenanças do Senhor. Se não tiver a bênção do Senhor. Se não obedecemos o que o Senhor diz, o Senhor fala, faz assim. Aí nós queremos ter um casamento abençoado sem fazer o que o Senhor disse. E não é possível. Devemos obedecer e devemos buscar isso, solteiros, lá, agora. Já agora. Não se alimentando das ideologias do mundo, da ideologia de gênero, do feminismo,
Nós nos alimentamos nossa mente pela palavra do Senhor, é ela que vai nos guiar. A visão vem dela. Crie a sua visão, você que é solteiro. Crie a sua visão de um casamento baseado no que o Senhor disse, na verdade. E ore por isso. Ore para que o Senhor te mande uma pessoa também com essa visão, uma pessoa preparada. Percebe que olhando para isso aqui, é difícil a gente ver um casamento misto entre um crente e um não crente? Como que o não crente vai compartilhar da visão cristã, dos princípios cristãos? Busque isso, solteiro. Clame ao Senhor. Crie a sua mente pela mente de Cristo. Portanto, amemos nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Mulheres, respeitem seus maridos. Solteiros, criem uma cultura bíblica desde já, somente no seu coração. Que Deus nos abençoe grandemente. Abençoe os homens da nossa igreja, abençoe as famílias, abençoe a todos os solteiros também, em nome de Jesus. Vamos orar.